Nós estamos falando aqui do livro de Jonas. Jonas, que é conhecido como profeta fujão, e causou maior confusão justamente, né, porque ele acabou fugindo da direção de Deus. Tá? Nós vamos hoje estudar Jonas no capítulo 1, o versículo ao versículo 10. A Bíblia fala o seguinte: Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Então, presta atenção aqui rapidinho. O Jonas, quando ele declara, quando ele deixa claro para todo mundo que ele havia desobedecido o Senhor, que ele havia fugido da face do Senhor, aqueles homens que estão ao redor, os marinheiros, eles perguntam para o Jonas: Poxa, por que você fez isso? Por que você desobedeceu o seu Deus, Por que você agiu dessa forma? Por que você cometeu essa loucura de desobedecer o seu Deus? E por que eles perguntaram aquilo, Aquele povo ali estava passando maior tribulação, maior dificuldade por causa daquela desobediência do Jonas. Então eles estavam questionando. Por que o Jonas não tomou, não pensou antes, não tomou uma outra atitude, não fez não agiu de uma outra forma? Por que o Jonas teimou? E você sabia que a gente enfrenta também esses mesmos questionamentos? Essas mesmas vozes, muitas vezes não são as pessoas. Às vezes é a voz da sua própria consciência, Você faz alguma coisa, você desobedece a Deus, você toma uma decisão errada. Deus fala para você não ir, aí você vai. E aí quando você vai, você quebra a cara, Para você não fechar um acordo. Aí você fica com aquela sensação assim: Poxa, eu acho que eu não vou fechar. Aí você acaba fazendo por teimosia, para você não fazer aquela sociedade. E aí você teima por causa que é um amigo, por causa que é um parente, e a sociedade não dá certo. E aí depois você fica analisando, Puxa, por que eu fiz isso? Ou as pessoas ficam mesmo perguntando ao redor: Puxa vida, por que você fez isso? Eu quero que você entenda aqui, nessa hora, o problema não vamos dizer assim, os questionamentos que vêm. O problema é como que nós lidamos com os questionamentos que vêm depois que a gente faz uma burrada, depois que a gente erra o caminho, depois que você se envolve emocionalmente com alguém que não era para se envolver, que trouxe uma ferida emocional. Como eu falei agora há pouco, quando você faz uma sociedade e não era para fazer e você teve um prejuízo financeiro, como é que você lidar com essas vozes, com esses questionamentos que vêm na sua mente? Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente precisa ter muita clareza no nosso coração, muita clareza na caminhada, de que os questionamentos eles vão vir. Toda ação, toda decisão minha e sua, ela vai trazer uma consequência. Toda decisão que você toma, tudo aquilo que você vai fazer, a gente precisa, por isso que a gente sempre fala, a gente precisa tomar conselho da parte do Senhor para a gente não errar o caminho. A gente precisa tomar conselho da parte de Deus justamente para a gente não fazer besteira. Mas se você fez, se já aconteceu, como é que você lidar com isso? Talvez que você que esteja assistindo aí essa mensagem, está assistindo o programa agora, você está se remoendo, por causa de algo que você fez e você não está sabendo superar isso. Você não está sabendo como lidar com isso. Você está até mesmo, tem gente que fica tão perdida depois de uma decisão ruim, depois de uma desobediência, que a pessoa ela entra em estado de depressivo, fica realmente muito triste. Tem gente que se envolve e depois não consegue mais se envolver com ninguém. Se envolve com alguém, se machuca, depois não consegue mais se envolver com ninguém. Então, como é que você lida com essas vozes? Porque hoje estou falando aqui para você que essas vozes elas vão vir, esses questionamentos eles vêm na mente de todo mundo. Poxa, eu devia ter agido dessa forma, eu devia ter agido daquele jeito. Mas é importante a gente tomar aquilo que acontece conosco e mesmo que tenha acontecido alguma coisa, que você tenha tropeçado, que você tenha errado, é necessário você tirar o bom dali. Poxa, eu caí nisso aqui, eu tropecei nisso aqui, então eu vou ficar esperto, eu não vou mais tropeçar. Você se levantar, é necessário se levantar. A palavra de hoje é para você que está aí do outro lado
e você não consegue perdoar alguém, que você não consegue, né, agir de uma forma que você consiga viver, que você consiga ir em frente, que você consiga trabalhar em paz, que você consiga viver em paz com a sua casa, com a sua família, que você consiga ter paz ali no seu ambiente familiar, no seu trabalho. A palavra de hoje é: você errou, levante-se. Não deixe ser vencido pelas vozes. Não se deixe ser vencido, né, vencida pelas palavras de acusação das outras pessoas. Todos nós que estamos aqui, nós não estamos isentos do erro, nós não estamos ali imunes, né, imunes a falhar, mas nós precisamos observar, né, observar, puxa vida, eu fiz isso aqui, eu desobedeci, né, então eu preciso agora ficar atento, me levantar, me aprumar. Olha, Deus nos ama, ainda que nós venhamos cair, né, ainda que nós venhamos falhar, o Senhor está pronto, né, para limpar as nossas feridas, para limpar as nossas vestes. O Senhor está pronto ali para que realmente nós venhamos ser limpos através da palavra dele e que nós venhamos acertar. Por isso é tão necessário a gente entender que essa palavra, a palavra de Deus, ela vem para mim e para você como um norte, como uma direção para um futuro bom, né? Como uma direção para que nós venhamos ter um futuro garantido, um futuro de paz. Então, a palavra de hoje para você é: se você está lidando com esses questionamentos, se você está lidando com esse problema, se você está lidando, né, com tantas vozes na sua mente, se levante, né? Não seja vencido por essas vozes. Você errou, né? Fale com Deus, peça de Deus: Deus me ajuda, eu vou acertar, eu tive prejuízo, mas eu vou seguir em frente. Eu errei, mas o Senhor é comigo. Deus é com você nessa hora, no nome de Jesus.